Olá pessoal, sou o professor Marcos Vinícius Caldeira, esse é o canal Simplesmente Matemática. Vamos para mais uma aula aqui da primeira série do ensino médio e hoje vamos começar a falar de funções. No mundo real a gente tem várias situações onde uma grandeza depende de uma outra grandeza variável. Assim, um exemplo clássico disso é o tempo que se leva para percorrer uma distância entre duas cidades ou entre dois locais. E esse tempo depende da velocidade imprimida pelo veículo durante o percurso. Ou seja, a grandeza tempo que se leva para percorrer essa distância depende da grandeza velocidade que o veículo imprime durante o percurso. E a velocidade é uma grandeza variável. Em linguagem matemática, a gente representa essa dependência entre grandezas variáveis através das funções. Tá ok? Bom, vamos ver um exemplo aqui de uma função. Em uma locadora, o preço total de aluguel de filmes a ser pago no final do mês pelo cliente é dado pela fórmula P igual a 12 mais 0,65n. Isso é uma função, tá? Então P depende da variável n, do valor da variável n. Onde P é o preço total e n é a quantidade de filmes alugados. Ou seja, o preço total vai ser determinado a partir da quantidade de filmes alugados expresso nessa fórmula que foi dada aí. P igual a 12 mais 0,65n. Se o cliente alugou 22 filmes, qual é o preço que ele irá pagar no final do mês? Uma pergunta. Se paguei ao final do mês 33,45, quantos filmes aluguei? Então vamos fazer essa verificação aí. Bom, se o cliente alugou 22 filmes, qual o preço que ele irá pagar no final do mês? Basta substituir a variável n, que é a quantidade de filmes alugados, por 22 na fórmula. E eu vou obter esse preço final. Então vamos fazer isso. Então a gente tem aqui a fórmula P igual a 12 mais 0,65 vezes 22. Tá? Isso vai ser igual a 12, 0,65 vezes 22. Vamos fazer aqui na nossa calculadora. Igual a 14,30. 12 mais 14,30 igual a 26,30. Então a resposta é R$ 26,30 é o valor do aluguel de 22 filmes. Tá? Agora ele fala que se ele pagou no final do mês 33,45, quantos filmes ele alugou? Então agora esse 33,45 vai estar no lugar da variável P, que é o preço total. E eu vou descobrir o N, que é a quantidade de filmes alugados. Então vamos fazer isso. Vamos pegar a fórmula aqui. Tá? Ups. Então tá lá, joguei o 33,45 no lugar do P e mantive a fórmula igual a 12 mais 0,65n. Então o N vai ser igual a 33,45 menos 12 vai ser 21,45, não é isso? N. Ups. Vou botar o sinal de implica. Isso aqui, N vai ser igual a 21,45, que é o 33,45 menos 12, dividido por 0,65. Se eu fizer isso, vai dar 33. Tá ok? Vamos conferir aqui na calculadora. Exato, 33. Então, se eu gastei 33,45 filmes, R$45, eu aluguei 33 filmes durante o mês. Tranquilo? Então, esse é um exemplo clássico aí de função que a gente aplica no nosso dia a dia. Bem, agora vamos definir matematicamente o que é função. Para isso, vamos relembrar conceitos importantes. Dois conceitos importantes, né? Os conceitos de produto cartesiano e de relação. Bom, produto cartesiano, dado dois conjuntos não vazios, ambos têm que ser não vazios, A e B, denominamos produto cartesiano, ou seja, o A é xb, né, o A vezes B ali, de A por B, o conjunto formado pelos pares ordenados, dos quais o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Então aqui está a nossa definição aqui de matemática. Produto cartesiano A e B é igual para ordenado x e y, tá ok? X pertence a A, y pertence a B. Tá ok? Bom, e relação é
uma R é uma relação de A e B somente se o R estiver contido num produto cartesiano entre A e B. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa figura aqui, A com os elementos 1 e 2 e B com os elementos 2 e 3. Então, o produto cartesiano A e B é formado pelos pares ordenados de A e B. Tá? Então, o que nós temos aqui? 1, 2, 1, 3. 2, 2, 2, 3. Então, o produto cartesiano AB é formado pelos pares ordenados 1, 2, 1, 3, 2, 2 e 2, 3. Não tem mais nenhum outro. Tá? E eu posso dizer que esse subconjunto aqui dos pares ordenados 1, 2, 2, 2 é uma relação de AB, porque ele está contido aqui no produto cartesiano AB. Tá ok? Então, essas são as definições de produto cartesiano e de relação. Dito isto, o que é uma função, matematicamente falando? Função é uma relação, só que ela tem uma característica própria, particular. Então vamos lá, sejam dois conjuntos não vazios A e B, e F uma relação de A e B, então a gente diz aqui que a função é uma relação de A e B, essa relação F é uma função de A e B se somente se cada elemento de elementos está associado a um e somente um elemento de B. Então, aqui é função, porque o elemento 1 está associado ao 2, de elemento de B, e o 2 está associado a 2. O elemento de A não está associado a mais nenhum elemento de B. Aqui não é uma função, é uma relação. Tá? Por quê? Porque o 1 está associado ao elemento 2 e ao elemento 3. Isso não pode. A função, o elemento de A só pode estar associado a um e somente um elemento de B. Além do que o 2 também aqui está associado a mais de um elemento de B. Então, esse é o conceito de função. De novo, função, a relação F é uma função de A e B, sem somente ser cada elemento de A está associado a somente um elemento de B, como é o segundo exemplo aqui. Tá ok? Então, como a gente representa uma função? A gente põe aqui uma letra, pode ser uma letra minúscula, no caso a gente está usando F, dois pontos para representar os dois conjuntos. Aqui o conjunto A para B. E a gente diz f de x é igual a uma fórmula lá qualquer, sei lá, f de x é igual a x ao quadrado, f de x é igual a x mais 1 e por aí vai. Tá? Por exemplo, um exemplo aqui, f de r em r, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos reais. Né? Então aqui o A é sempre o domínio, B é o contradomínio. E nós temos que f de x igual a x mais 1. Tá ok? Então, eu falei em domínio contra domínio, imagem, vamos ver aqui. O domínio de uma função é o conjunto A, são todos os valores possíveis para A. No caso do nosso exemplo aqui, todo R. O contradomínio de uma função, também chamado de CD, é o conjunto dos valores possíveis para Y. Tá? Que na verdade N não vou botar não, conjunto B, tá? Possíveis para Y. No caso aqui do nosso exemplo, é o conjunto dos reais. Ok? E a imagem de uma função são os valores de Y em B associados a X. Tá? Então, por exemplo, aqui, um exemplo mais fácil de ver. Nós temos aqui o conjunto o conjunto A com os elementos 1 e 2 e o conjunto B com os elementos 2 e 3. Tem uma função aqui, onde 1 corresponde a 2 e 2 corresponde a 2 em B. Qual é o domínio de A? O domínio de A são todos os elementos pertencentes a A. Então, é o conjunto dos elementos 1 e 2. Qual é o contradomínio do B? Todos os elementos pertencentes ao conjunto B. Então, é o conjunto dos elementos 2 e 3. Qual a imagem? São só os elementos de B que estão associados a algum elemento de A. No caso aqui, só o 2. Tá? Então, a imagem desse exemplo aqui é o conjunto com o elemento 2. As funções também podem ser representadas graficamente. Nós vamos ver que cada função tem sua característica, tá? Gráfica. Umas são uma reta, outras são uma parábola, outras são uma hipérbole, enfim. Outras são várias retas, enfim. Cada função tem sua característica, tá? Mas, para entender, a gente pode construir gráficos de funções no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Lembra lá? O sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, você tem aqui o eixo das abscissas, o eixo x, o eixo das ordenadas e o eixo y. E nós temos os pares ordenados que pertencem a esse determinado plano cartesiano. E no caso aqui, a função em questão. Então, para tal, a gente considera os valores de domínio da função, eixo y e as respectivas imagens, eixo x e as respectivas imagens, eixo y. Vamos um exemplo aqui. F de r, onde f de x é igual a 3x. Então, vou pegar a tabelinha de valores aqui. Quando x é menos 1, o f de x é só jogar o menos 1 no lugar de x. 3 vezes menos 1, menos 3. O 0, 3 vezes 0, 0. E quando x é 1, o y é 3. Então, eu joguei aqui e eu vi que o comportamento da função aqui é uma reta. Tá, ok? Eu uno os pontos aqui, pertencentes à função, e ele dá uma reta que passa pela origem.
Tá ok? Bom, a gente vai ver mais tarde que isso aqui é uma função especial que é chamada de função linear. Dito isto, vamos fazer exercícios aqui, tá ok? Então, um exercício na Universidade Federal de Ouro Preto. O custo total de fabricação de determinado artigo depende do custo de produção, que é de R$ 45,00 por unidade fabricada, mais o custo fixo de R$ 2.000. Pede-se a função que representa o custo total em relação à quantidade fabricada, o custo da fabricação de 10 unidades e o número de unidades fabricadas para que o custo seja de 3.800. Vamos lá. Vou para o item A. Então, vou chamar de C, o custo total de fabricação, e de unidade fabricada. Pode ser X, pode ser qualquer coisa, tá? Bom. Fabricado. Então, qual vai ser a minha função aqui? Então, minha função vai ser igual. C vai ser igual. Custo fixo é de 2.000, então ele sempre vai estar presente na fórmula sem nenhuma variável atrelada a ele, tá? E é R$45 por unidade. Eu vou botar 45 vezes U. 45U, que é a minha unidade fabricada. Então, esta é a minha função aqui, tá? Então, esta é a minha função. Tá bom? O custo total de fabricação de 10 unidades. Então, agora eu vou jogar lá 10 unidades na fórmula. C é igual a 2.000 mais 45 vezes 10. É igual a 2.000 mais 450, que dá igual a 2.450. Ok? Então, vai fazer o dano de unidade de R$2.450. Ok? E o C, ele quer saber o número de unidades fabricadas se o custo for de 3.800. Então, eu vou botar 3.800 no lugar do C, é igual a 45, desculpa, igual a 2.000 mais 45U. Então, U, 45U, desculpa, vai ser igual a 3.800 menos 2.000, vai ser igual a 1.800. Então, U vai ser igual a 1.800. Desculpa, 1.800 por 45. Vamos ver na calculadora lá quanto é que dá. Dá igual a 40. Eu posso usar a calculadora, né? Vocês não. Vocês têm que fazer as contas aí, tá bom? Então, 40 unidades fabricadas quando o custo total foi de R$3.800. Tranquilo? E vamos ao último exercício aqui, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Chama-se custo médio de produção o custo total dividido pela quantidade produzida. Uma fábrica de camisetas tem custo total mensal dado por C igual a F mais 8x, em que x é a quantidade produzida e F é o custo fixo mensal. O custo médio de fabricação de 15 unidades é R$12. Se o preço de venda for R$15 por camiseta, qual o lucro mensal de fabricar e vender 600 camisetas? Esse é o item A. E o item B. Esboce o gráfico do custo médio de produção de x unidade em função de x se a função de custo total for C igual a 3.000 mais 10x. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer o A. Então, sempre primeiro anoto os dados que eu tenho. Então, o A. Ele diz o quê? Que o custo total, vou chamar de CT. Então, vamos lá, CT, custo total, X, quantidade produzida, e F, custo fixo mensal, tá? Ah, ele diz também que o custo médio, que eu vou chamar de CM, e CM é o custo médio, tá? Custo médio. Então, lá em cima ele fala, o custo médio de produção é o custo total dividido pela quantidade produzida. Então, a gente vai ter o quê?
vai ter o quê? Que custo médio é igual a CT dividido por X, certo? Custo médio é igual ao custo total, vamos chamar de CT dividido por X. Na verdade, custo total vamos chamar de C, que é o que eles chamam no item A, tá? Ó, custo total dado por C igual a F sobre 8X, então vai ser C. Tá? Ele diz que o custo médio de fabricação de 500 unidades é R$12. Bom, então a primeira coisa, vamos descobrir qual é a fórmula do custo médio. Então, se o custo médio é C sobre X, X é o quê? É F, C igual a F mais 8X. Tá? Isso tudo dividido por X. Então, esse vai ser o custo médio. Tá ok? Então, F mais 8X é divididos por... Bem, em verdade, isso aqui não vai me adiantar muito, né? Mas, então, vamos tirar aqui. Então, o que ele fala lá? Custo médio de fabricação de 500 unidades é R$12. Então, eu posso descobrir aqui o custo fixo para essa... na verdade, o custo total para essa fabricação de 500 unidades. Então, quando eu faço custo médio de fabricação de 500 unidades é R$12. Né? Então, eu vou ter que o quê? Que o C vai ser igual a CM vezes X. Tá? Isso vai ser igual... Então, o C vai ser igual... CM dá quanto? Custo médio 12 vezes 500. Tá? Isso vai ser igual a quanto? 12 vezes 500 vai ser igual a 6.000, certo? 6.000. Com isso, agora eu consigo descobrir o fixo, né? Que é importante para aquela fórmula. Então, qual vai ser o fixo? O fixo vai ser custo 6.000 igual a F, que é o fixo, mais 8x. Só que x aqui é quanto? É 500. Né? Então, 6.000 vai ser igual a F mais 4.000. Então, F vai ser igual a 6.000 menos 4.000, que vai ser igual a 2.000. Tá bom? Então, agora eu tenho uma nova fórmula, que é C é igual a F, passa a ser 2.000 mais 8x. Ok? Então, essa é a fórmula final. Aí ele fala, se o preço de venda for R$15 por camiseta, qual o lucro mensal de fabricar e vender 600 unidades? Então vamos ver primeiro o faturamento, que é a venda total de camisetas. Então vou chamar de faturamento. Isso vai ser igual aqui, a 15, que é o valor de venda, vezes 800, certo? 15 vezes, tirar a vírgula aqui, 15 vezes 800, né? Isso aqui dá igual, vezes 10 dá 8.000, dá igual a 12.000, certo? Então, dá igual a 12. 15 vezes 600, né? 15 vezes 600, porque são 600 unidades, dá igual a, na verdade, 9.000. Tá? Então, faturamento de R$9.000. Vamos ver o custo dessa produção aí. Então, o custo vai ser igual a 2.000, né? 2.000 mais 8 vezes 600, certo? Isso vai ser igual a 2.000 mais 4.800 Então, custo total 6.800. Então, se eu tenho um faturamento de 9.000 e um custo de 6.800, então o lucro vai ser igual a esse faturamento menos o custo, que vai ser igual a 9.000 menos 6.800, que vai ser igual a 2.200. Tá? Então, o lucro mensal de fabricar e vender 600 unidades é R$2.200. Tá ok? Agora, então, vamos produzir o gráfico. Tá? Para isso, eu vou até usar o GeoGebra. Então, aqui é um gráfico do custo médio de tal forma, em função de x, de tal forma que a função do custo é 3.000 mais 10x. Tá ok? Só que esse forma é do custo total, ele quer do custo médio. Então, vamos lá. Então, a gente já viu que o custo médio, que eu chamei de CM, é igual
ao custo total dividido por x, que é pela quantidade produzida, né? A gente viu lá na frente. Então ele diz o quê? Que o gráfico do custo total é 3.000 mais 10x e ele quer o gráfico do custo médio. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer custo médio é igual a 3.000 mais 10x, tá? Vou botar entre parênteses, sobre x, né? Que é a quantidade produzida. Não é isso? Isso, sobre x. Tá? Então, vou agora fazer esse gráfico lá e para isso a gente vai usar o GeoGebra. Tá bom? Eu vou aplicar 3 valores, tá? E a gente vai... Na verdade, eu vou fazer logo aqui esses valores. Então, vamos lá. Por exemplo, quando o x for 1, quanto vai ser o custo médio? Então, vai ser 3.000 mais 10 vezes x, que é 10 vezes 1, dá 3.010, dividido por 1. Então, vai dar quanto? 3.010. Então, se x for igual a 1, o custo médio vai ser igual a 3.010. Beleza? Vou fazer para x igual a 2. X igual a 2. Então, o custo médio vai ser igual a 3.000 mais 10 vezes 2, que dá 3 mais 20. 3.000 mais 20, 3.020, dividido por 2, que dá igual a 1.510. Tá? E assim vai sucessivamente. Vou botar o x minúsculo aqui. Tá? Vou pegar um outro valor agora alto, né? O valor 1.000, para ficar mais fácil. Quando x for igual a 1.000, né? Então, o custo médio vai ser 3.000 mais 10 vezes 1.000, que dá 10.000, dá 13.000, não é isso? Então, 13.000 divididos por 1.000 vai ser igual a 13. Então, aqui o custo médio vai ser a 13. Então, vamos jogar esses valores lá e observar o comportamento do gráfico. Então, vamos lá, botar o ponto 3.010. Tá aqui, né? Então, ponto 3.010, chamamos de ponto A. Depois o ponto 2.510. Tá ali. Depois o ponto 1.000. Esse não vai aparecer, né? Por causa da minha escala 1.011, né? Ups. Botei 1.11. 1.011. Deu erro aqui. Bom, vai ficar aqui meio ruim para marcar, porque eu tenho que mudar aqui, mas ele ficaria indo para lá, né? Faria meio que uma hipérbole aqui, né? E nunca chegaria lá no eixo zero. Vamos fazer essa função lá para a gente ver. Então, y é igual a 3.000 mais 10 sobre x, isso tudo dividido por x. Dividido por x, está lá. Tá ok? Só que onde o x é maior que zero, então a gente considera essa parte aqui de baixo, então ficaria esse gráfico aqui, tá bom? Porque você não produz quantidades negativas, tá? Mas se você for traçando os pontos, você vai percebendo essa nuance do gráfico, tá bom? Então, no caso, o gráfico ficaria assim e nunca chegaria lá. Se eu for levando, nunca vai chegar no zero, né? Porque conforme mais unidade, você nunca vai chegar na produção zero. Tá ok? Então esse aí é o desenho do gráfico aí no custo médio para essa equação aí 3.000 mais 10x sobre x. E com isso a gente encerra aí o nosso